Hora de falar sobre o Palmeiras. Claudinho, atacante de 28 anos de idade, aquele mesmo que fez sucesso no Red Bull Bragantino e foi vendido ao Zenit, explicou por que não virou reforço do Palmeiras no início dessa temporada. Na oportunidade, Palmeiras e Zenit avançaram para a transferência do atleta. Na última hora, Claudinho acabou se mudando para o Al Sadd dos Emirados, ou melhor, do Catar. E o Claudinho, em uma entrevista a um site chamado Flash Score, explicou toda a situação, colocando a culpa na presidente Leila Pereira. Bora para a declaração do jogador. Abre aspas, a Leila tinha meio que um acordo com o Zenit, só que não tinha nenhum contrato assinado de liberação. E comigo, ela ainda não havia chegado num acerto salarial. Ela nem tinha chegado onde era para chegar. E acabou enrolando um pouco nesse processo. Então aí o Claudinho afirmando que a presidente, sem acordo financeiro com ele, ainda deu uma postergada na negociação. Aí o Claudinho termina explicando o seguinte, abre aspas, no último dia da janela foi uma loucura, com aquele vai e não vai. Falei para o presidente do Zenit escolher o que era melhor para o clube, e eles acabaram optando por me vender para o Al Sadd, onde estou bastante feliz. Importante contar que no Catar, hoje, Claudinho ganha mais do que recebia no Zenit, e muito mais do que ganharia se tivesse se acertado com o Palmeiras, embora é importante dizer que nunca houve um acerto financeiro entre o Palmeiras e o Claudinho, representado pelo pessoal da Elenco Esportes. O Palmeiras perdeu a oportunidade e agora dá para dizer que Claudinho no futebol brasileiro tão cedo não será possível. Ele chegou a ser sondado, especulado como reforço do Corinthians e do Grêmio. Contei para vocês nos últimos dias que o pessoal da... Bora falar agora sobre Andréas Pereira. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que Andréas Pereira é alvo do Palmeiras e tem sido discutido dentro do Flamengo, certo? Quero acrescentar informações importantes. Na manhã dessa sexta-feira conversei com um dos representantes do atleta, que me contou o seguinte, abre aspas, o Palmeiras tem chance sim de contratá-lo. O Andréas é o nome para o lugar do Richard Rios. Essa confirmação é importante porque o Palmeiras ainda não havia se pronunciado de forma oficial sobre as tratativas com o jogador. O Andréas Pereira é um atleta de 29 anos de idade que quase virou reforço do Palmeiras em janeiro. Na oportunidade, Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Não houve acordo com o Fulham e também com o Andréas Pereira. A situação mudou. O Andréas perdeu um pouco de espaço e o clube inglês precisa negociá-lo nessa janela de transferências. Isso porque o contrato se encerra em junho do ano que vem e o Andréas Pereira já deixou claro que não vai renovar. Isso significa que, se o Fulham não vender o Andréas Pereira nessa janela de transferências, vai correr enorme risco de perdê-lo de graça dentro de menos de um ano. Para evitar esse risco, o Fulham inclusive aceita negociar o atleta por cifras inferiores àquelas dos 20 milhões de euros fixados no início dessa temporada. Hoje há quem garanta que um negócio na casa dos 14 milhões de euros pode assegurar a negociação. Nicola, mas e o Flamengo? O Flamengo ainda não chegou a uma definição sobre essa situação. As contratações de Saúl, Carrascal e também Jorginho diminuem o interesse rubro-negro. É bem verdade que o Andréas Pereira, na volta ao Brasil, daria prioridade ao Flamengo, mas se não existir proposta... Falar sobre Andréas Pereira, meio-campista e velho sonho do Palmeiras. Nos últimos dias, o Verdão voltou a sondar a possibilidade da contratação do atleta. Andréas está com 29 anos de idade, ainda pertence ao Fulham e ficou de fora da estreia do time na Premier League, assistiu no banco de reservas ao jogo do seu time. Importante contar que a sondagem não deve avançar. Isso porque o Palmeiras, nessa tratativa inicial, foi informado de que o Andréas Pereira pensa em deixar o Fulham, mas apenas para jogar no futebol europeu. Ele pretende se mudar para um time que dispute títulos com mais frequência. No Fulham, a chance dele ser campeão é muito pequena. Na janela do início do ano, o Palmeiras chegou a sugerir ao Fulham 18 milhões de euros, ou 115 milhões de reais. A informação que corre no Palmeiras hoje é de que não há mais a possibilidade de um investimento desse tamanho, até porque reforços de peso já foram adquiridos pelo Palmeiras ao longo do ano, ou seja, essa grana que estava disponível para a compra do Andréas Pereira foi utilizada em outros nomes. Verdão segue na busca por um substituto para o Richard Rios, mas não tem nenhum nome próximo de ser fechado. Marcel Ruiz pretende continuar no Toluca ou se mudar para a Europa. Nelson de Ossa virou reforço do Betis. Wendel e Andréas Pereira não tiveram avanços. Hora de falar sobre Enciso, o meio-campista, meio-atacante, para ser mais preciso, que pertence ao Brighton e que foi alvo do Palmeiras em todos os últimos dias.
Verdão chegou a mandar o Léo Holanda, que é do departamento de futebol especializado em negociações, para Londres para tentar avançar num acordo com o Brighton. Vinha dizendo para vocês há vários dias que apesar da vontade do Palmeiras em contratá-lo, havia necessidade de convencer o paraguaio a retornar para a América do Sul. Ele tinha algumas sondagens e possibilidades na Europa e dava preferência ao velho continente. Pois bem, nessa quarta-feira, no final da tarde, surgiu a informação de que a Blue Call, que é uma empresa que funciona como braço direito do Chelsea, está comprando o atleta do Brighton. Ainda estou tentando levantar os valores dessa operação, mas a ideia da Blue Call é contratá-lo para colocar o jogador do Strasbourg, que é o primo pobre da família do Chelsea. Se o Enciso render como se imagina, ele pode ser, num futuro não tão distante, repassado para o Chelsea, numa operação parecida à que aconteceu recentemente com o Andrei, ex-jogador do Vasco, revelado em São Januário. Ele foi comprado pelo Chelsea, jogou a temporada passada na França pelo Strasbourg, deixou boa impressão e retornou ao gigante inglês. Importante contar ainda que o Palmeiras desejava muito a contratação desse atleta por entender que o Enciso seria titular absoluto e peça super importante do time de Abel Ferreira. Só mais um ano de contrato no Brighton, era possível contratá-lo por algo na casa dos 14, 15 milhões de euros, mas aí pesou a vontade de continuar na Europa e continuar e seguir ligado a um grupo de clubes importantes. Hora de falar sobre o Palmeiras para te contar se Júlio Enciso, meio atacante de 21 anos de idade, paraguaio, pode mesmo virar reforço do Palmeiras. Nas últimas horas, o PVC, jornalista, meu amigo, afirmou que existe otimismo. Ele acha que o negócio vai acabar fechando muito em breve. Informação que eu tenho é um pouco diferente. Consultei o pessoal do Palmeiras antes de gravar o vídeo. O Palmeiras admite conversas, admite o interesse de contratar o jogador, conta com a ajuda de Gustavo Gomes, Ramon Sosa, dois companheiros do Enciso na seleção paraguaia, mas o grande ponto é financeiro. Grana para comprá-lo do Brighton e outra. O Enciso segue batalhando com a ideia de permanecer no futebol europeu. Por lá ele tem ofertas da Inter de Milão, da Roma e do West Ham. O Galatasaray também havia feito uma sondagem ao jogador que esteve emprestado na metade da última temporada ao Ipswich Town e deixou boa impressão. Hoje o Enciso está avaliado em 22 milhões de euros, mas a impressão que se tem é de que é possível tirá-lo do Brighton por algo na casa dos 15 milhões de euros. Palmeiras, repito, não desistiu da negociação, mas pode acabar esbarrando na mesma dificuldade em relação à contratação de Marcel Ruiz, volante que era o grande sonho para a substituição do Richard Rios, atleta do Toluca. O Marcel Ruiz havia colocado na cabeça que quer jogar no futebol europeu e que a vinda ao Brasil poder... Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem investido pesado em contratações, mas segue também monitorando atletas de olho no futuro não tão distante. Trabalho do João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base. Quero contar que o JP tentou nos últimos dias a contratação de Yuri Alves, meio atacante de 18 anos de idade do Atlético Goianiense e que virou alvo da atenção de vários clubes brasileiros. Esse menino tem 6 partidas na equipe principal do Atlético Goianiense, sempre entrando no final. Os números bons dele são no sub-20, com 31 jogos, 13 gols e mais uma assistência. O Palmeiras fez contato naquele esquema bem conhecido do João Paulo. Apresenta a proposta com valor fixo, pequeno, o time cede um percentual e se o atleta se torna jogador do Palmeiras, o Verdão tem a possibilidade de comprar mais um percentual usando a vitrine que é o Palmeiras para garantir dinheiro pro Verdão e também pro parceiro. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversei com o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, e ouvi o seguinte, abre aspas, o Palmeiras foi um dos vários interessados, tivemos muitas propostas, mas todos os valores ficaram bem abaixo daquilo que eu esperava, então não vou vender esse jogador que tem enorme futuro, fecha aspas. É raro ver o Palmeiras da base não conseguindo avançar em contratações. É sinal de que esse Yuri Alves é bem promissor, prometo ficar de olho nele. Hora de falar sobre o Palmeiras, que gasta muito e dá para dizer que gasta mal. Vou te explicar todos esses detalhes a partir de agora. Primeiro contar que nunca o Palmeiras havia investido tanto em reforços quanto na temporada de 2025. Já são mais de 600 milhões de reais em 11 contratações. Desses 11 reforços, só o Bruno Fux chegou sem custos numa troca junto ao Atlético Mineiro. Pois bem, dos 10 reforços que o Palmeiras precisou investir, em 9 deles o Palmeiras gastou mais do que o clube que havia vendido esse jogador quando esse atleta foi comprado. Não entendeu? Eu explico. Carlos Miguel, novo reforço alviverde,
passou por exames nesse domingo, comprado por 6 milhões de euros, junto ao Nottingham Forest. O Nottingham Forest havia comprado o Carlos Miguel do Corinthians por 4 milhões de euros, ou seja, o Palmeiras pagou 2 milhões de euros a mais. Será que se justifica esse aumento levando em consideração que enquanto esteve na Inglaterra o Carlos Miguel jogou apenas 3 partidas e recentemente foi colocado na lista de atletas dispensáveis? Ramon Sosa passou por algo parecido. Sai da Argentina com a camisa do Talleres arrebentando a um custo de 12 milhões de euros. No futebol inglês é só discreto, 23 partidas, 3 gols e uma assistência. Forest deixou bem claro que não queria utilizá-lo. Vai o Palmeiras e o compra por 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em bônus, ou seja, 2 milhões de euros no pacote a mais do que aquilo que o Forest havia investido quando tirou do futebol argentino. Jefité, novo lateral esquerdo. Rangers havia o comprado por 800 mil euros e vendeu para o Palmeiras por 6 milhões de euros. Kelvin havia sido comprado pelo CSKA por 4 milhões e meio de euros e o vendeu para o Palmeiras por 5 milhões de euros. O único atleta que o Palmeiras conseguiu comprar por um valor inferior àquele que o clube antecessor havia adquirido foi o Vitor Roque, jogador que foi adquirido pelo Barcelona por um caminhão de dinheiro junto ao Atlético Paranaense e foi vendido ao Palmeiras por 155 milhões de reais. Só para completar, mais alguns números importantes. Facundo Torres custou ao Palmeiras 73 milhões de reais. Emiliano Martinez chegou. O Palmeiras acertou nesse sábado a venda de Thales, atacante de 20 anos de idade, tratado como fenômeno da base com o Olympiacos, time grego de Evangelos Marinakis. Operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. Confesso que achei o valor baixo, ainda que o Palmeiras fique com 30% do valor de uma venda futura, além de uma mais-valia. Justificativa do Palmeiras é de que o Eric Belé, outro atleta da base, está pedindo espaço, pedindo passagem e certamente dentro de pouco tempo terá mais destaque no time principal. O Thales, que já não tem jogado com tanta frequência, deve ter ainda menos espaço e foi melhor negociá-lo agora do que correr o risco de nem ter ofertas num futuro não tão distante. Importante contar que o Thales, pelo time principal nessa temporada, disputou 13 partidas com 2 gols. Na equipe sub-20, 8 jogos e 5 gols marcados. A temporada passada foi a temporada de destaque do Thales com 46 jogos, 32 gols e uma assistência. Ele vinha sendo monitorado por vários clubes grandes, que esperavam que ele se desabrochasse, que ele vingasse do time principal para exercer ou para apresentar qualquer tipo de proposta. Como o Thales teve dificuldade na equipe de cima, houve. Quero responder agora se existe alguma chance de Roger Guedes ser contratado pelo Palmeiras. Essa especulação vem ganhando força nas redes sociais, especialmente entre torcedores e algumas mídias que cobrem o Verdão. Há um canal que garante, inclusive, que o Palmeiras já tem uma proposta pronta de 15 milhões de euros para oferecer ao Al Rayyan para tentar repatriar o jogador, que vestiu a camisa do Verdão entre 2016 e 2018. Informação que eu tenho de que não há nenhuma proposta do Palmeiras e nem haverá. Primeiro porque o Palmeiras olha para o Roger Guedes com alguma desconfiança. O atacante, em sua passagem pelo Palmeiras, não deixou boa impressão. Ele era detestado pelos outros jogadores e a torcida também não morre de amores pelo atleta, que acabou se destacando mesmo pelo rival vestindo a camisa do Corinthians. Segundo ponto, com 15 milhões de euros, você não tira hoje o Roger Guedes do Al Rayyan. O Grêmio chegou a assinar com 20 milhões de euros para a compra do atleta, mas o time qatari não quer negociar o Roger Guedes, que vive fase espetacular com a camisa do Al Rayyan. São 65 jogos desde que ele foi contratado, com 54 gols e 8 assistências. Ele é o grande craque do futebol de lá, ganha 5 milhões de reais por mês e deve permanecer por pelo menos mais uma temporada. O Grêmio insistiu, chegou a fazer 5 ofertas diferentes, a última delas cogitando bancar